Oi, pessoal! Vamos dar início a mais um Café da Integra. E eu quero que vocês adivinhem qual é o tema e o especialista de hoje. Aqui, já agradecendo, a participação da Carol e da Gabi, que são nossas especialistas em... Adivinham? Olá, eu sou Caroline Saavedra, sou terapeuta ocupacional, formada há 13 anos, trabalhei muito tempo com saúde mental de adultos e há 3 anos atuando na área da infância. Sou especialista em psicomotricidade, tenho a certificação brasileira em integração sensorial e estou caminhando na pós-graduação do ABA, da análise do comportamento. Olá, me chamo Gabriele, eu sou formada desde 2019 em terapia ocupacional, sou especialista em reorganização sensorial no autismo, sou mestre em neurociências e biologia celular. Eu também participei da certificação de integração sensorial de AIRES. Tenho certeza que nem foi tão difícil assim adivinhar qual a profissão das nossas especialidades e o tema que a gente vai abordar hoje, não é mesmo, Stefânia? Olá, pessoal! Então, hoje o nosso podcast ele tem uma pitada especial porque a gente tem um privilégio de ter 4 terapeutas ocupacionais falando daquilo que nos move, né? Daquilo que nos traz o melhor da gente, né? Da nossa paixão, né? Quanto profissão. Com certeza. Então, gente, mas é o nosso amor, nós somos apaixonadas pela profissão, pela terapia ocupacional, mas de uma coisa a gente tem certeza, né? É algo que é uma profissão que a gente precisa sempre estar esclarecendo, elucidando, né? Colocando os nossos conceitos para que a gente atua, em que a gente atua e qual a diferença da gente para outras profissões, né? Então, assim, Carol, vamos falar o que é a terapia ocupacional? A pergunta que nunca quer calar, né? Que é sempre uma dúvida, né? E apesar das pessoas pensarem que a terapia ocupacional é para ocupar as pessoas, é muito além disso, né? Tudo que a gente faz durante o dia são ocupações. Sim. Então, a terapia ocupacional, ela está aqui para promover, né, saúde, bem-estar, autonomia e independência através das ocupações do dia a dia. O que são essas ocupações? São as atividades de vida diária, do escovar o dente, do tomar banho, até as atividades mais complexas, como lavar uma louça, como estudar, como trabalhar, né? Então, a terapia ocupacional, ela utiliza as suas ocupações que você realiza no dia a dia para intervir naquilo que não está funcionando, né? Então, a terapia ocupacional, ela vem para promover saúde e tornar a pessoa mais independente, mais autônoma durante o seu dia a dia. Isso. E é interessante, né, quando a gente fala do dia a dia, mas a gente só vai ver o impacto da importância dessas ocupações no momento do adoecimento ou pela incapacidade de adquirir, né, determinadas habilidades. E realmente a gente tem ali o tesouro, né, da nossa profissão, da nossa atuação. Gabi, me conta, assim, se você pudesse escolher ali a ocupação fundamental, essencial, um ponto de partida, né, do indivíduo, do sujeito, né? O que você elencaria? Então, em cada fase, o indivíduo ele tem as suas principais ocupações. Então, quando a gente olha para uma criança, a gente logo lembra do brincar, né, das atividades escolares que ela desempenha, a questão de aprendizado, e do ambiente familiar que ela está ali, né? As atividades de vida diária, as atividades que ela realiza para a alimentação, a interação dela com a sua família. E aí a gente passa para outra fase, a adolescência, as atividades elas começam a ficar mais complexas. Elas exigem mais desse adolescente. Ele precisa interagir mais, ele precisa se posicionar mais ali naquele ambiente escolar. E tem a questão de o que eu vou fazer daqui para frente, essa transição entre a adolescência e a idade adulta. E na idade adulta é o nosso trabalho como principal ocupação, mas também entra outras questões do gerenciamento de uma casa, as questões de finanças que o adulto ele começa a ter que lidar. Então, cabe ao terapeuta ocupacional ele entender qual é a atividade significativa em cada fase do desenvolvimento e da vida
daquele indivíduo. O que ele precisa fazer no momento que ele não está realizando? Ou ele está realizando, mas está realizando de forma insatisfatória, que está muito difícil. O que a gente pode fazer para auxiliá-lo nesse desempenho dele das suas ocupações? E essa relação, né? A ocupação diretamente relacionada com o que a Carol falou, né? É saúde e é bem-estar. Então, faz parte do sujeito, faz parte do indivíduo, como você bem colocou, né? De pequeno a idoso, todos nós estamos inseridos nesse contexto, né? Isso faz parte da gente, é nosso, é intrínseco, né? Aí, falando sobre desenvolvimento infantil, uma das principais ocupações, como dito, é o brincar da criança, né? E o terapeuta ocupacional, a gente sabe que é um dos profissionais que realmente brincam, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa importância do brincar do desenvolvimento infantil. O brincar ele é fundamental, né? A criança, ela não só interage com a gente, mas ela aprende com a gente quando a gente brinca. Ela aprende movimento, ela aprende questões pedagógicas, ela aprende sensações, né? Então, o brincar para a criança é fundamental para o desenvolvimento, para ela conseguir se perceber realmente no mundo. Quando a gente brinca de casinha, de boneca, né? A gente dá um sentido. Quando a gente brinca de carrinho, quando a gente brinca jogando uma bola, que a gente trabalha o corpo. Né? Do faz de conta para a vida real, né? Por isso que é tão importante as brincadeiras simbólicas, explorar. Né? E eles trazem isso, tanto que muitas das crianças trazem o que acontece na sua rotina quando estão brincando com a gente, né? E a gente consegue entender como acontece a rotina dela, como é o dia a dia dela através dessa brincadeira. E a gente também consegue ensinar para ela novas brincadeiras, né? Que aí ela já leva para o ambiente e vai ampliando esse repertório. Isso, é uma construção que, dentro dos nossos princípios, não é somente um fim, não é somente um meio, né? Não é através do brincar que a gente adquire, mas é o fim, é o nosso objetivo, porque faz parte de uma ocupação, né? E aí faz parte do que a gente tem, né, como meta, como objetivos, né? E é isso, se a criança vai para a terapia para brincar, é isso mesmo, ela vai para a terapia para brincar ou para aprender a brincar. Exatamente. Brincar de outras formas. As crianças chegam sem ter aquele brincar que a gente fala funcional, né? Sem ter um ela não repertório sabe de como brincar, ela não sabe como utilizar certos brinquedos. E aí a gente acaba ensinando, né, como é esse brincar de forma lúdica mesmo, né? Às vezes ela não sabe nem usar o corpo no brincar, né? Então, a questão da consciência corporal, da organização dela no ambiente, né? Sim. Como é que eu vou correr? Às vezes a criança tem dificuldade motora, mas também tem dificuldade de planejamento. Faz, mas não faz da maneira adequada. Eu acho que é isso, né, Gabi? É pensar que o brincar não é o brinquedo, né? Não é o objeto, né? Mas o que é possível, e é pensar no corpo, no ambiente, esse corpo nesse ambiente, aumentar. É o envolvimento daquele ser no brincar, né? É que nem a Estefânia colocou, o brincar é o fim, né? Sim. É tudo que envolve o engajamento da criança, aquela atenção que ela te dá, o explorar, né? Por exemplo, se a criança está brincando no jogo de encaixe, aí ela pegou uma peça maior, não encaixou, ela tem essa percepção que ela vai ter que buscar outra peça para encaixar. Tudo isso é aprendizado, né? Isso. Engajamento e aprendizado que a gente consegue através do brincar. Isso. Aqui na IntegraSense, nós estamos inseridos numa equipe multidisciplinar, né? E aí a gente tem o nosso papel diante dessa equipe, né? A nossa prática para atingir aquilo que a gente tem de melhor para o desenvolvimento do nosso cliente. E uma das nossas demandas, né, que é demandada seja pela equipe, mas também pela família, é uma sigla, né, de 3 letras aí, 3, vamos colocar no plural, né, 4 letras, que são as atividades de vida diária, né? O que são essas atividades, né? Onde é que a gente pode observar? As atividades de vida diária são as atividades básicas do nosso cotidiano. Então a gente pensa em vestir, se alimentar, tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, que são atividades tão automáticas que a gente faz enquanto adulto, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de crianças, né, elas estão na fase do desenvolvimento, então elas precisam aprender a realizar essas atividades de forma satisfatória. Então é um aprendizado, né? É o treino de AVD que a gente fala, né? Sim. A gente vai ali, vai repetir,
vai ensinar ela, vai analisar, vai avaliar se ela tem capacidade de realizar essas atividades, se ela não tem, por quê? É uma questão motora? É uma questão sensorial? É uma questão de que a família pode auxiliar menos nesse processo? A criança tem a potencialidade, mas às vezes o pai, Ganho a de mãe autonomia. vai lá, né, e faz. Então a gente ensina essa criança a ganhar essa autonomia também. E por meio de brincadeiras, por meio da realização do movimento em si, a gente consegue fazer com que a gente volte para aquele objetivo inicial, né, que é o bem-estar e é a independência do indivíduo. E acho que é importante a gente ressaltar também que quando há percas, né? Por exemplo, quando a gente tem um adulto que tem um AVC, no caso, e perde essa autonomia, então nosso trabalho também é garantir meios através de adaptações para que ele tenha essa qualidade de vida, né? E que é a autonomia para essas atividades de vida diária, porque a gente que já trabalhou com adultos, a gente entende a importância e a valorização que quando se perde o que você tinha, né, o quanto é importante e valoroso isso. E o adulto, quando ele perde, ele consegue compreender melhor o que a gente faz quanto terapeuta ocupacional, né? Porque muitas vezes as pessoas se perguntam o que a terapia ocupacional faz. E a gente está lá justamente para isso, né? A questão de analisar como ele realiza essa atividade, o que está faltando, né? Adaptar se for necessário, faz ele ter esse entendimento da profissão. E a criança, ela está na fase de aquisição, né? E aí eu acho que entra também aquela relação dos pais, de que até que momento que ele precisa deixar a criança tentar, deixar a criança errar, deixar ela fazer para que ela possa adquirir. O adulto, ele perde, a criança, ela tem que ganhar. Mas ela vai precisar do adulto para isso, né? Para caminhar junto com ele. Sim, e o nosso papel é possibilitar, né? Dar oportunidade para aquela criança para que ela consiga aprender, porque o aprendizado ele só acontece a partir da tentativa. Então a gente cria estratégias para que ela consiga realizar a atividade de forma mais autônoma possível. Oportunizar aquela criança, né, do fazer, né? Oportunizar ela, entregar uma escova e dar oportunidade para ela tentar fazer escovação de dente, entregar uma escova e dar oportunidade para ela fazer o penteado. Aí caso ela não consiga, a gente ajuda. E ajuda é diferente de fazer por ela. É isso que os pais, assim, às vezes não compreendem quando a gente passa essas orientações, né? O tanto que é importante a gente oportunizar as crianças e não a fazerem só oportunizar, Janaína, como também ter paciência. Isso. Né? Não ter pressa, porque ele está aprendendo. Então, muitas vezes, quando a gente passa a bola para os pais do faça em casa, eles trazem para a gente justamente isso. Mas o tempo é apertado. Né? Então, faça no momento em que o tempo não está apertado, justamente para a criança poder mostrar ali o que ela já consegue fazer e aonde a gente vai ter que intervir, aonde a gente vai ter que ajudar, que dá aquela ajudinha. Não é assim, é assim. Mas a gente precisa primeiro observar como é que ela faz. E com pressa, né, ela não vai ser permitida. E ela não vai começar perfeita. Gabi, você falou até da importância dessa análise, e aí a gente vê contextos, né, diferentes, né? Então a gente falou do brincar em casa, né? Mas aí a gente tem um outro contexto importante do desenvolvimento infantil, que é a escola, né? Então, assim, para quem é da escola, tem essa origem, né? Se a gente estiver aqui falando para professores, o que é que eles podem observar de demandas que a terapia ocupacional tem grande relevância na intervenção para melhorar aquele desempenho? É muito interessante porque a escola ela exige muito da criança. Então ela vai exigir questões cognitivas, né, de aprendizagem, de atenção, de concentração. Ela vai exigir questões motoras, de estar sentado corretamente, né? Sim, na estar cadeira. sentado corretamente, meninas. A questão da escrita, né? Tem a questão social, que na escola a criança ela necessita dessa interação com outras crianças, seja no brincar ali, mas também em uma atividade em grupo, que ela precisa colaborar. Então são várias muitas demandas, né? demandas. Então, por exemplo, a criança que não para quieta na cadeira, uma criança muito agitada, tem dificuldade. Por que ela está tendo essa dificuldade? Então a gente sempre tem que pensar
no motivo, né? Por que ela está tendo essa dificuldade? É uma questão postural? É uma questão de busca por movimento? É uma agitação? Então, nós, como terapeutas ocupacionais, a gente vai fazer essa análise. Mas, para fazer essa análise, a criança ela precisa ser indicada para avaliação. Então, questões de interação social, a criança ela não tem dificuldade de interagir, prefere brincar sozinha, tem um brincar disfuncional, brincar repetitivo, ou apresenta movimentos repetitivos, por exemplo, são alguns que nós chamamos de sinais de alerta, né? Sim, Que acende uma luzinha para, opa, talvez isso aqui seja diferente, vamos continuar observando? E aí algo interessante que não é só um comportamento isolado, né? Esse Sim. comportamento ele tem que ser contínuo, ele tem que ser repetitivo, ele tem que se repetir. Então, são vários fatores que podem acender esse sinal de alerta. Uma criança que tem dificuldade de texturas, não gosta, todo mundo tá brincando ali com a massinha e a criança não Com a tinta, com a cola. Exatamente. Além de se recusar, se irrita, chora, a gente percebe que é sofrido para aquela criança, não é só uma fuga. Sim. Né? Aquilo realmente causa um incômodo para ela. Questões de barulho, né? Crianças que choram muito em ambientes muito barulhentos. Então, é muita coisa. Multifatorial ali, né? E que a gente precisa ter esse contato também com a escola, né? Com os professores, com a família. E aí fazer esse link, né? Família, escola, pais. Pai, isso acontece também em casa ou é só aqui na escola? Esse comportamento, ele tá perdurando por muito tempo? Então, são muitas perguntas que a gente precisa realmente estar atento e conversar sobre isso com os professores, com os pais das crianças que nós atendem, mas também com familiares para passar essa informação, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Sim, com certeza. Divulgando essa informação. Eu acho muito importante essa questão da escola, porque a criança ela vai primeiro para a escola, né? É lá na escola que vai manifestar esses comportamentos. E algumas vezes quando chegam até pra gente, alguns pais, os profissionais, preguiça. É má vontade, não quer, chora porque quer a mãe. Mas a gente está observando esses comportamentos com um olhar, assim, mais crítico, vamos dizer assim, né? Um olhar mais refinado, para que realmente a gente consiga ali encaminhar essa criança para o lugar certo, né? Eu acho que é o que a Gabi fala, né? E é um caminhar junto. Não tem como eu estar com uma criança em uma idade escolar e não ter esse olhar para a escola, assim como a gente também tem um olhar para a família, né? E é interessante também que assim como a criança, a gente quer perceber a criança nos vários ambientes e que ela pode apresentar o mesmo comportamento nos diferentes ambientes, ela também pode apresentar comportamentos diferentes nos diferentes ambientes, né? Então essa análise precisa ser feita. Por que na escola ele se comporta assim? Por que em casa ele se comporta assado? Por que na terapia ele demonstra outro jeito? E isso acontece, né? Sim. Assim como a criança pode repetir os padrões de comportamento, ela também pode ter padrões diferentes em cada ambiente. E a gente precisa entender o contexto disso. Entender o funcionamento dessa criança, né? Pra gente poder oferecer, E é o que ser mais assertivo. O que é muito interessante que a criança vai muito cedo para a escola. Então, se a gente souber esses sinais, né, de alerta, essa criança ela vai mais cedo para avaliação e se necessitar de uma intervenção, vai ser uma intervenção precoce. A gente vai oportunizar essa criança a auxiliar o desenvolvimento dela, né? Estimular esse desenvolvimento e fazer um acompanhamento, que é justamente o que a gente está conversando, de entender os fatores e de estimular esse desenvolvimento para que naquele ambiente aquela criança ela consiga ficar, né? Fazer as estratégias, as adaptações e as orientações necessárias. Compreensão de manejo, né? Como lidar, os limites e seguir com ela conforme ela vai graduando, né? Mas vamos lá. A gente está nesse ambiente que a Janaína já colocou aqui, né? Deu esse spoiler. Dar uma ressaltada aqui, gente, que nós aqui na Clínica Integra Centro somos 7 terapeutas ocupacionais, então a gente tem muita troca, né? Muita experiência, assim, pra gente estar trocando e aprendendo uma com as outras. Hoje nós temos 2 especialistas aqui, mas nós somos 7 profissionais. Isso, uma ousada grande. Graças a Deus, a gente tem esse privilégio, né? É um privilégio mesmo, hoje hoje em dia ter uns 7 com terapeutas. Com 7 profissionais excelentes, né? Então, assim, nós estamos aqui numa sala, né? Que
tem um ar de terapia ocupacional, é uma sala muito disputada pelas crianças, porque é uma sala muito atrativa. Não é a sala, não, tia, são as terapeutas ocupacionais que são os mais legais. São as preferidas, não é a sala. Mas é lógico que o ambiente também, a gente pode fazer esse pareamento positivo, né? A sala e os profissionais, com certeza, elas são mais atrativas do que a sala. Mas aí a gente chega lá no ponto da integração sensorial, né? Então a gente vê aí que essa abordagem ela chega nas nossas vidas, nas vidas dos TOs em geral, né? No Brasil inteiro. Eu acho que a gente vê uma mudança de cenário há uns 5 anos, de 5 anos aqui para cá, realmente uma mudança de cenário que nos leva para o cenário da integração sensorial, né? E aí a gente não poderia deixar de abordar um pouquinho sobre a integração sensorial na nossa prática, né? Na nossa prática enquanto terapeutas ocupacionais, né? Vocês que já são certificadas, né? Então tiveram essa possibilidade de aprofundar o conhecimento nesse método, né? Nessa abordagem, né? E aí a gente seguir as medidas. Então explica um pouquinho para os pais lá em casa o que é a tal da integração sensorial. Eu costumo explicar de forma assim muito sucinta e objetiva que a integração sensorial é a junção dos sistemas sensoriais para o nosso funcionamento perfeito. E eu cito muito exemplo. Por exemplo, a minha criança não me olha diretamente, ela foge o olhar, e aí ela tem um problema visual. E às vezes não é um problema visual, é um problema lá no sistema vestibular, né? Então, a integração sensorial é a gente utilizar o nosso corpo para integrá-lo como um todo, né? Crianças que têm demandas vestibulares, proprioceptivas, que é usar esse corpo no ambiente, né? É você não se esbarrar nas coisas, é você saber planejar seu movimento. A gente usa a integração sensorial para a criança usar os seus sentidos de forma plena, né? Para ela conseguir realizar suas atividades de vida diária sem dificuldades. Então, uma criança que tem muita demanda, por exemplo, proprioceptiva, ela gosta de pular muito, correr muito, tem muita busca por intensidade, né? A gente proporciona isso para que ela regule outros sistemas, né? E aí a integração sensorial é isso, é você usar o sistema proprioceptivo, vestibular e tátil para integrar outros sistemas, visão, audição, o próprio olfato e paladar, que muitas vezes está ali mais subjugado, mas que também está participante do nosso corpo, né? E é isso, a integração, é juntar os sistemas para o corpo funcionar. Né? Eu falo muito isso para os pais. Sim, e é sobre o processamento, né? A gente está falando de questões biológicas mesmo, de como o cérebro ele vai processar esses sentidos, né? Então, por exemplo, estamos aqui nessa sala, tem uma iluminação. Aqui, a gente está conversando e não está se incomodando com essa iluminação. A criança que tem esse processamento sensorial acontecendo de forma exagerada, por exemplo, ela vai se incomodar, ela vai cerrar os olhos, ela vai se irritar por conta da iluminação. E o contrário também acontece. A criança que tem uma discriminação baixa, ela vai buscar, já que ela está com pouco, ela vai buscar preencher esse potinho dessa sensação. Eu costumo dizer também assim, que todo mundo recebe informação de fora, né? A gente tá aqui, tá todo mundo percebendo que o ar-condicionado tá ligado, tá frio, tá percebendo que a luz tá acesa, que o perfume de cada um, a gente tá percebendo. Todo mundo recebe essa informação, mas aí é no processar que faz a diferença em cada um. Eu costumo dizer assim, ó, o perfume que você acha cheiroso, eu posso achar fedido. Sim. A comida que você acha gostosa, eu posso achar ruim. E aí, nesse processar dessas informações, né, que é da integração sensorial, que a gente precisa entender daquela criança, o funcionamento dela, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível, para que ela responda
né, adequadamente aquela informação. Exatamente, é o que a gente faz na terapia de integração Isso, sensorial, né? A gente busca, a gente oferece estímulos, a gente oportuniza esses estímulos para a criança para que ela apresente uma resposta adequada. Então, a criança que busca muito movimento, a gente vai utilizar esse movimento, mas a gente vai utilizar de forma consciente, vai utilizar de forma mais lenta, por exemplo, para que essa criança ela tenha esse estímulo, mas que ela responda adequadamente, né? E a Essa gente, informação. e a sala de integração sensorial parece um parquinho, né? Mas ela é toda pensada para dar esses estímulos, como a Gabi falou, de maneira. Qual é a palavra? Assertiva. Assertiva. Não, a Na criança medida- não vai fazer da forma que ela busca, né? A gente vai limitar ali como vai ser esse balançar, como vai ser essa busca, vai ser mais limitada, vai ser trabalhada para que ela busque de forma A gente vai adequada. oportunizar a resposta mais adequada Mais adequada. possível. A gente não vai chegar na perfeição, mas a gente vai buscar para que ela tenha o mais adequado possível para que ela consiga trabalhar ali a sua ocupação. É de uma maneira controlada, né? Isso. É E tudo para muito essa controlado. criança ficar organizada, né? A gente está buscando que a criança ela consiga se autorregular. Então, a partir da regulação sensorial dessa criança, a gente consegue essa base para que a gente consiga avançar. Então, a criança que está muito agitada, primeiro a gente tem que regular. regular, para aí a gente trabalhar os nossos outros objetivos funcionais e dar mais oportunidades de atividades em que ela precisa, que exijam mais dessa criança, né? Para exigir mais, ela precisa estar regulada primeiro. E aí a gente chega naquele ponto que eu acho que é importante a gente colocar, né? Que a terapia ocupacional não se resume à integração sensorial, como você bem colocou, né? Mas sim a abordagem de integração sensorial, ela está para favorecer, oportunizar as nossas áreas de ocupação. E para os pais que estão em casa, os professores, o que vocês poderiam falar de exemplos, né? De que forma que a gente pode fazer esse link, né? A importância da abordagem, o que a gente trabalha, a maneira que a gente trabalha, o propósito que a gente trabalha dentro da abordagem de integração para as ocupações, que é o que a gente, né, onde a gente se abraça, né, para seguir no caminhar do desenvolvimento. Eu acho que a gente, por exemplo, né, a gente vê esse impacto em relação a uma alteração no processamento tático, aquela criança que tem dificuldade para escovar os dentes, tem uma fuga para uma determinada textura. Para escrever, né? A dificuldade na escrita está muito relacionada à questão da sensibilidade tátil. Né? Quais as dificuldades que a gente vê, dessas vulnerabilidades sensoriais no impacto das ocupações? Por exemplo, na própria escola, né? A gente tem crianças, algumas das nossas crianças não conseguem brincar com cola, com tinta, se molhar, se manter sujas, né? Ali sujar as mãozinhas, ou então quando suja é motivo de desregulação. Crianças que a gente tem inclusive um exemplo de crianças que tropeçam em si mesma e se desregulam, né? Porque não tem uma boa consciência corporal, não tem um bom planejamento motor, e acontece de desregular por causa disso. Crianças que não interagem socialmente por uma questão auditiva, porque outras crianças são muito barulhentas e aquilo ali atrapalha a participação social dessa criança. E até o rendimento escolar, né? Sim. O rendimento escolar, muito barulho. Em sala de aula é barulhenta, né? Sim. A criança não consegue se concentrar ali para aprender. São várias vertentes, né, que a gente Seja em pode casa. observar, seja em casa. E como a Gabi falou, sempre prestar atenção se é algo contínuo ou se é um episódio isolado, né? E quantas vezes isso acontece, o que isso atrapalha aquela criança, eu acho importante. Ele não gosta de comer coisas pastosas. Tá, a gente entende. Mas isso atrapalha, afeta de alguma forma a vida dele, né? Ou não comer coisas pastosas, tá tudo bem. Ele tá com uma nutrição adequada, né? Ele consegue substituir o que não é comido por outras coisas, né? Porque a gente tem que ver o impacto. Porque muitas vezes, e é importante falar,
isso não vai sumir. A gente quer que aconteça de forma adequada, né? Mas não vai sumir completamente e tudo bem. Só que a gente precisa entender o funcionamento para o dia a dia. Se afetar o dia a dia, aí não tá tudo bem. A gente precisa intervir de maneira mais assertiva. A gente vai intervir no que traz prejuízo para a criança, né? O Exatamente. desenvolvimento. Né? Por exemplo, a gente tem uma criança que não utiliza o banheiro porque ela tem nojo, né? Só que já é uma criança que está um pouquinho maior. Então, a gente precisa entender que essa sensibilidade tátil precisa ser trabalhada, né? A gente tem que entender atividades que envolvam, vamos pensar... O sentar, por exemplo, né? A maior reclamação acho que tem dentro da escola é que a criança não senta para fazer atividade. Mas E às vezes a criança não vai sentar porque ela não tem uma postura adequada, ela não tem um tônus, né? Para sentar, para ficar 4 horas sentada. A gente fica assim, sentar é difícil, não é tão fácil. não é tão Por exemplo, busca esse movimento de forma constante, né? Ela tem essa necessidade. E aí a gente busca essas estratégias, né? Recursos sensoriais, ou ser mais flexível também, né? Permitir essa criança dar uma volta, né? Buscar esse movimento também. E aí, que é o que eu queria entrar também em relação às questões de julgamento, né? De estereótipos. Essa criança aqui, ela é muito birrenta. Mas por que ela está fazendo essa birra? Será que é uma questão somente comportamental? Ou é uma desregulação sensorial? Aqueles estímulos são demais para ela. Tá muito barulho. Ou o toque, né? A criança com defensividade tátil, ela não gosta desse toque, até da roupa incomoda. Então, objetos... A birra vai ser a comunicação dela, né? É o jeito dela manifestar que sim, alguma coisa não está funcionando legal. Tem algumas crianças, por exemplo, que não toleram muito estímulo visual, né? Então começa a se irritar, é muita informação, né? E a gente sabe que sala de aula nos primeiros anos é estímulo total, né? A sala toda decorada. Exatamente. E aí a gente rompe aquele padrão, né, até estereotipado de achar que a integração sensorial é somente colocar a criança no balanço e balançar, né? Tem muito raciocínio clínico, né? Tem muita análise de atividade para que a gente possa oferecer o mais adequado para aquela criança, né? Para que ela consiga participar de uma forma segura, tranquila, né? E organizada. E agora, eu acho que a gente não pode deixar de falar que a integração sensorial, né, é uma abordagem da terapia ocupacional e, por resolução do nosso conselho, é um ato privativo, né? Então, quem faz integração sensorial é o terapeuta ocupacional. Um terapeuta ocupacional especializado. Sim, até porque a gente é um método que ele requer raciocínio, a gente tem que ter muita segurança e nós somos profissionais na prática da saúde, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade clínica sobre a nossa atuação, nós não só balançamos e só colocamos a criança para subir e descer sem nós, terapeutas, ficar muito claro que nosso olhar, ele não é só integração sensorial. O terapeuta ocupacional, ele não tem um olhar da integração sensorial, que nem faz essa divisão, né? Terapia ocupacional de integração sensorial, de integração, de AVD. Gente, isso não existe. Convencional. Convencional, isso que eu queria. Isso não existe. Nós somos terapeutas ocupacional. Nossa base é a terapia ocupacional, que vê essa abordagem dentro das ocupações. E a integração sensorial é uma abordagem, uma técnica que a gente precisa estudar muito para ter esse raciocínio clínico e ter essa percepção de que esse processamento sensorial não está adequado para aquela resposta que a criança está dando ali. Então, deixar isso muito bem claro. E o olhar da terapia ocupacional, ela não se divide em atividade de vida diária e integração sensorial. Então, nós vamos olhar a criança como um todo. Eu, como terapeuta ocupacional, preciso avaliar essa criança como um todo, entender das funcionalidades dela, das ocupações dela, trabalhar atividades de vida diária, trabalhar as questões instrumentais de vida e também a integração sensorial. Então, acho que deixar isso bem claro para todo mundo entender. E a gente quer que a criança se integre sensorialmente justamente para ela realizar as suas atividades de vida diária, não é nada mais que isso, né? Então, a gente tem um foco.
Não é só balançar, não é só pular, não é só escalar. Não é só o movimento que é importante na integração sensorial. É o objetivo final, Final. que é levar essa criança para realizar essas atividades de forma independente. Em outros contextos. Meninas, E ressaltar também que para essa criança ela passar para essa fase, né, do treino de AVD, né, de outras questões escolares, ela precisa estar regulada. Esse processamento sensorial ele precisa estar ok para a gente conseguir avançar. Até para não causar muita ansiedade de, nossa, só tá balançando a criança e não tá treinando ali. ainda não chegou o que eu quero que ele faça isso, eu quero que ele se vista só. A gente também quer que Só que antes disso, né, a gente vê só a ponta. Antes disso, a gente De várias precisa de coisas. todo um passo a passo, né? Não adianta eu colocar a criança e ela já sair andando, não é assim. Ela precisa sentar, ela precisa engatinhar para depois andar. E é esse processo que a gente precisa estar sempre orientando e falando para os pais. A gente precisa trabalhar a base para que isso se desenvolva naturalmente, né? Como deve ser. Meninas, acho que a gente teria Muito mais tempo muito para mais conversa, mas a gente já está encerrando nosso podcast, né? E assim, eu queria que vocês dessem assim, dica para os pais, assim, a dica de ouro da tia Carol, né? Da profissional, da terapeuta ocupacional Carolina Saavedra para os pais, a dica de ouro da tia Gabi, né? Para os E eu pais. gostaria também que fizesse um link assim dos sinais para os pais que eles podem observar em casa e encaminhar para a terapia ocupacional. E entender, pais, que você não precisa do médico para ter esse encaminhamento para a terapia ocupacional. As suas observações também, você pode ir diretamente com o terapeuta ocupacional e fazer sua avaliação, né? O que eu indico muito para os pais é rotina. A criança precisa de rotina. Ela precisa ter uma hora para acordar, ela precisa ter uma hora para tomar banho, uma hora para escovar os dentes, ela precisa ter a hora de brincar, o horário de comer. Então, isso é importante para que a criança entenda até como é o seu contexto, para que ela saiba se regular, para que ela saiba qual vai ser o próximo passo daquele dia, né? A criança, quando ela tem uma rotina bem estabelecida, ela dorme melhor, ela se alimenta melhor, ela aceita melhor as transições, né? Mas quando é um pouco bagunçada, a gente percebe que é aquela criança que é mais resistente, que às vezes chora mais, porque ela, na verdade, muitas vezes não está entendendo como a rotina dela acontece. Então, a rotina, ela é fundamental para a criança entender o seu processo de dia a dia, né? E como dica, assim, para fazer esse link, eu acho que na própria execução das atividades de vida diária, pai e mãe, você consegue perceber qual é a dificuldade do seu filho. Ai, ela não gosta de escovar o dente, ela resiste em molhar as mãozinhas depois que a gente leva ela no banheiro, não gosta de usar roupa nova, né? Ela quer sempre usar o mesmo brinquedo da mesma forma e às vezes não brinca de forma funcional. É uma criança que tem um monte de carrinho, mas não brinca com carrinho. Ela enfileira os carrinhos, por exemplo, né? É uma criança que muitas vezes não quer brincar com um amiguinho, que quer brincar mais isolada, né? Então, na própria rotina, quando a gente leva a criança para brincar, que a gente observa ela nos ambientes e vê a resposta dela em ambientes diferentes, é o mesmo padrão de brincar isolado, muitas vezes, ou então de não querer se vestir, muitas vezes, a gente indica que procure, né? Procure orientação e procure um especialista para te dar esses sinais. Sim, e que são os pais, né? E que são os pais que convivem com essa criança integralmente, né? Quando a criança ela chega lá no consultório, a gente tem um recorte dessa criança. É claro que nós fazemos a nossa avaliação, mas é eles que precisam estar atento a essas dificuldades, né? E aí a minha dica, ela vai ser justamente oportunizar a sua criança, Perfeito. né? A tentar fazer sozinha. Às vezes a criança ela tem a capacidade, ela tem a habilidade, mas o pai, ele acaba, por questões do cotidiano que nós já conversamos, fazendo por ela. Então deixa ela fazer sozinha, deixa as crianças, né, os pré-adolescentes lavar uma louça, vamos ajudar aqui a mãe a organizar. Então são habilidades básicas, mas que são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança, né? O planejamento, a organização.
e principalmente, mais uma vez falando, o brincar, né? Deixar a criança se sujar, deixar a criança correr descalça, brincar com areia, né? Comprar brinquedos que vão estimular também essa criança, né? Brinquedos em que ela possa construir alguma coisa, né? Deixar um pouquinho os eletrônicos de lado e oportunizar ela em outros ambientes, em parquinho, né? Em lugares em que ela possa explorar. Sim, sim. Então, dá essas possibilidades para seu filho aprender a partir do brincar. E se tiver alguma dificuldade, procurar a gente. Observar, com Eu certeza. acho muito importante também. Nós vamos também aqui, ó, Stefânia, terapeutas ocupacionais, né? Não tem como a gente também não falar sobre essas orientações com os pais, mas assim, a gente tem um macro desenvolvimento, né? Toda criança naquela idade já pode estar fazendo. Então, a oportunidade, né? Dar oportunidade para essa criança não fazer e perceber que você está dando oportunidade, essa criança não está fazendo, o porquê. Né? Por que ela não está fazendo? Se ela já tem idade que ela já consegue, por exemplo, pegar a fraldinha e jogar ali no lixo. Você já ensinou ela 1, 2, 3 vezes e ela não está repetindo isso, o porquê, né? Sempre tá se perguntando. Olha, ela já tem idade para ela tá com 4, 5 anos, ela já pode vestir a roupa dela sozinha, ela não está vestindo. Por quê? Ela está com dificuldade do planejamento, ela está com dificuldade de equilíbrio. Então, está sempre buscando esses marcos de desenvolvimento e esse perceber se sua criança não está realizando atividades que naturalmente esse desenvolvimento ocorre, né? E que ela, algumas vezes até começou, né? No caso da fala, Sim. a criança muito pequena começou a balbuciar algumas frases, algumas palavras e parou. Por que ela parou? Né? Então, procurar realmente uma ajuda especializada. Meninas, muito obrigada, né? Agora vocês já podem relaxar, né? Porque vocês estão no ambiente que é de vocês, né? E eu certamente tenho certeza que a gente disseminar informação é a melhor forma da gente transformar vidas, né? Oportunizar a intervenção o mais cedo possível, né? E é isso. Muito obrigada, Caroline. Muito obrigada, Gabi, Janaína. Continue com a gente para o nosso próximo Café com Especialista, no Café da Integra. Tchau!